Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias de Deus estejam sobre a sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor Leandro Silva e você está no meu canal. Como será este julgamento? Quem estará diante do trono branco para ser julgado? Aonde será este julgamento? E como se dará o desfecho desse julgamento? Vamos lá? Meus irmãos, o grande trono branco descrito em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, é o julgamento final daqueles que serão lançados dentro do lago de fogo. Certamente, sem dúvida alguma, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, é uma das passagens mais preocupantes da Bíblia Sagrada, porque é aqui onde os ímpios poderão vislumbrar o seu último encontro com Deus e depois disso nunca mais o verão. Então, esses versículos 11 ao 15, o que acontece? Eles descrevem o julgamento diante de Deus, que está sentado no trono branco e que acontecerá ao fim do reinado milenar de Cristo sobre a terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11? Olha o que está escrito. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o cenário está montado. Nós estamos diante do julgamento do grande trono branco. A Bíblia claramente, irmãos, indica que este julgamento acontecerá. E isso será logo após a morte. Se você analisar o que o escritor saca aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que eu quero que você entenda, irmãos, que nós, como cristãos, que a nossa posição em Cristo é que determina o nosso julgamento. Por que eu estou falando isso? Porque, diferente do julgamento do grande trono branco, a igreja, logo após o arrebatamento, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo, que é chamado de Bema, tá? Isso logo após o arrebatamento. Então, o crente, o cristão, a igreja, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso você pode encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que diferencia o julgamento do trono branco para o tribunal de Cristo, para a igreja? É que julgamento do grande trono branco, as pessoas que lá serão julgadas, elas serão julgadas para serem condenadas ao tormento eterno. E o tribunal de Cristo, que é onde apenas os santos, os salvos, a igreja arrebatada comparecerá, este tribunal não é para determinar se a igreja será salva ou se a igreja será condenada. Este tribunal é para dar a cada um a recompensa segundo aquilo que realizou para o Senhor na terra. Então, o tribunal de Cristo para a igreja é apenas para que a igreja seja recompensada por todo o trabalho que você prestou enquanto igreja na terra. No tribunal de Cristo você receberá a recompensa. Isso é maravilhoso. Porém, no grande trono branco, diferentemente do que acontece no tribunal de Cristo, lá o ímpio será julgado perante o grande trono branco e isso acontecerá ao final do milênio. Portanto, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, descreve o que, pastor Leandro Silva? Descreve o cenário de um severo julgamento.
No julgamento de Apocalipse capítulo 11 e 15 não haverá graça, não haverá compaixão, não haverá misericórdia, mas um julgamento justo, e ali não há como mais a pessoa tentar se arrepender, porque neste momento já não haverá mais esperanças. E quando será propriamente dito esse julgamento, pastor Leandro Silva, do grande trono branco? Esse julgamento ele vai acontecer após 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. O que vai acontecer? Satanás será solto do abismo e mais uma vez ele vai fazer guerra contra Deus, contra os santos, tá? Aqueles que servem a Deus, e vai tentar enganar e convencer o máximo de pessoas possíveis. E, infelizmente, muitos ainda o seguirão. E quando isso acontecer, Deus vai enviar do céu fogo, esse fogo vai consumir os seguidores de Satanás e o próprio Satanás será lançado para dentro do lago de fogo. Logo após isso, todas essas pessoas, todos os homens de todas as eras, de todas as tribos, de todas as línguas, todos os homens irão comparecer diante o trono branco. Vale ressaltar que diante do trono branco irão comparecer todos os homens que não serão salvos, que não entregaram, reconheceram a sua vida a Cristo enquanto estavam na terra. Pastor Leandro, agora que eu entendi que esse julgamento vai ser logo após o milênio, o que Apocalipse diz sobre o trono? Apocalipse traz uma descrição assombrosa do trono branco, fala com riqueza de detalhes. Se você analisar Apocalipse capítulo 20, versículo 11, João, a primeira coisa que ele vai descrever é o trono. Antes de falar de qualquer julgamento, ele vai dar um destaque ao trono. Veja que, se você lê Apocalipse, não é a primeira vez que Apocalipse vai fazer menção de trono. Porém, aqui é a única passagem em que vai se destacar uma descrição completa desse trono, e João vai usar 2 adjetivos para distinguir esse trono dos demais tronos que a Bíblia cita. Quais são esses 2 adjetivos? João vai usar a palavra grande e a palavra branco. Por que é grande, pastor Leandro Silva? É grande por causa do seu tamanho, quando comparado ao anterior em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Porque aquele que o ocupa e da importância do julgamento que será proferido ali. E é grande porque foge da nossa dimensão lógica de raciocínio. Grande porque significa que vai alcançar, vai abarcar todos os homens de todas as eras, de todas as épocas, de toda a tribo, língua. Por isso o trono é grande. E João faz questão de falar que esse trono é branco. Branco, irmãos, a cor do trono é branco. Por que branco? Branco significa pureza, santidade e retidão. Pureza, santidade e retidão. A pureza daquele que se assenta e a justiça de quem administra, tá? E por fim, evoca a justiça do juiz e do veredito. Por que é branco? Porque aquele que está sentado sobre o trono não é corrompido. Ele não se deixará corromper na hora do julgamento. Alguns juízes se corrompem, mas este juiz que está sentado neste trono jamais se corromperá e julgará com justiça, santidade e retidão. Tá? Então você vai perceber que João, ele não identifica de maneira clara quem está ocupando este trono branco, de maneira nenhuma. Ele não fala de forma direta, mas em Apocalipse está escrito, aquele que se assenta sobre o trono. Quando você vê essa palavra, sempre refere-se a Deus. Em João capítulo 5, versículo 22, nós lemos o quê? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Em Romanos capítulo 2 e versículo 16 está escrito que Paulo diz assim, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 21 diz que fala que sobre Jesus partilhando um trono com Deus. O comentarista Barclay a esse respeito disse assim, olha,
Tal é a união entre o Pai e o Filho, que não há problema algum em atribuirmos as ações de um ao outro. Então pode ser que Deus estará sentado para julgar, pode ser que o Filho estará sentado para julgar, o Espírito Santo, a divindade assentado nesse trono. O que nós aprendemos aqui é que na presença desta majestade divina, o que vai acontecer? O céu e a terra vai fugir e a atmosfera circundante, não vai haver céu e terra. O céu e a terra fogem da presença deste ser que está assentado sobre o trono. Assim como o pecador não pode estar na presença de um Deus santo, ele vale para a terra o seu ambiente corrompido também. Você sabia que na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimando. Portanto, não há lugar para tais coisas, pois a corrupção não pode estar na presença de um Deus santo. Quem será então, pastor Leandro? Já sabemos quem é esse Deus que está sentado sobre o trono, que ele é santo, que ele é justo. Os céus e a terra irão fugir, porque a terra está em pecado. A única coisa capaz de resolver a solução do problema do céu e da terra que fugiu é o novo céus e uma nova terra. Mas antes desse novo céu e uma nova terra, quem será o povo que será julgado diante desse trono branco? A Bíblia diz que serão os mortos, os grandes e pequenos. Aqui diz respeito às pessoas que viveram ao longo da história, a despeito de sua posição social, morreram sem conhecer e entregar a sua vida ao sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Estejam na terra, estejam no mar, estejam em covas, estejam em criptas, sejam os restos mortais destes homens, seja como for, eles serão ressuscitados e suas almas serão reunidas ao seu corpo, alma e espírito para serem julgados diante do grande trono branco. Eles ressuscitarão para receber a sentença eterna para eles. Então o que acontece? Após esse julgamento, após a morte do corpo, após a morte, a alma continua a existir. Isso é evidente. Na ressurreição, ela recebe um corpo adequado à existência eterna. Mas antes da ressurreição, a alma do crente encontra-se na presença de Deus aguardando seu galardão eterno. Porém, a alma do ímpio fica no Hades, para onde vão os mortos iníquos, a fim de aguardar o juízo final. No julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Basta ler Daniel capítulo 12, versículo 2, João 5, 28 ao 29, Atos 24 ao 15, que descreve uma ressurreição para justos e injustos. Daniel e João ainda explicam que nesta ressurreição os justos se erguerão para a vida eterna e os injustos se erguerão para a vergonha e condenação. Esse se erguer aqui é ressuscitar, tá? É acordar. Então no julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as camadas sociais, com variedades, capacidades intelectuais, oriundos de diversas posições, não importa se é alguém do poder político, se é alguém do alto poder estatal, não importa quem será, não importa se é alguém financeiramente falando muito poderoso ou se alguém é pobre, se é alguém miserável, não importa, todos terão uma mesma coisa em comum. Todos morreram sem Cristo, portanto, todos se levantarão de seus túmulos e o Hades será esvaziado para eles serem julgados diante do grande trono branco. Pastor Leandro Silva, e qual será então as bases deste julgamento? Como vai funcionar? Qual vai ser a logística desse julgamento? É muito simples. Ao longo deste julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos, pensamentos secretos dos ímpios neste dia serão revelados. Pastor, como é que você me prova uma palavra dessa? Basta você ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra até
tudo que está encoberto, quer seja bem, quer seja mal. Tá, irmãos, é preocupante imaginar que cada um de nós pode ter um anjo registrando cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada ação, cada ato. Precisamos nos atentar para isso. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que no dia deste julgamento, alguns livros serão abertos que serão usados como base do julgamento para a condenação do ímpio. Um dos livros que será aberto será o livro da lei. O que são o livro da lei? O livro da lei diz respeito àqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo, serão julgados de acordo com as leis do Antigo Testamento, como vemos em Gálatas capítulo 3 e versículo 10. Aqueles que vivem debaixo da lei serão julgados por ela. A menos que aceitemos a misericórdia de Deus, que nos é oferecida por meio de seu Filho, não podemos ser considerados justos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Já o escritor sacro aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 2, exige que toda transgressão e desobediência receba a justa retribuição. Isto é compatível, irmãos, com a justiça de Deus. Um outro livro que será aberto no julgamento será o livro das obras. O juiz então senta-se em seu trono e, pronto a dar o veredito, examina os livros que serão abertos neste tribunal, os quais registram todas as obras de cada réu. A salvação não está em questão aqui, pois os acusados presentes são descritos como mortos, significando que estão espiritualmente mortos. Suas obras, portanto, não podendo ser agradáveis a Deus, o que está lá incluído em Romanos 8:8, serão provas irrefutáveis da existência de qualquer relacionamento salvador com Deus. Sem nenhum mediador, eles serão julgados por seus atos. Quem vai condenar o homem, quem irá condenar os ímpios, não será o Pai, não será o Filho, não será o Espírito Santo. Quem vai condenar o homem é as obras do homem. O juiz estará lá apenas para decretar a sentença, mas quem condena o homem é o próprio ato humano. Quando uma pessoa comete um crime, quando ela viola uma lei, quando ela infringe uma lei, quando ela comete um assassino, ela já é automaticamente condenada. A única coisa que o juiz vai fazer é aplicar a sentença de acordo com o grau da infração da lei que a pessoa cometeu. Então, aqueles que tiverem diante do trono branco não terão direito à defesa. Este julgamento é o único julgamento que não haverá advogado de defesa, apenas a sentença daqueles que viveram uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Tá? Então eles ficarão completamente indefesos e expostos perante os olhos daquele a quem devem prestar contas. Então, irmãos, o julgamento vai começar de que forma? O julgamento começará e a sentença será o quê? Será o lago de fogo, que é um castigo de tormento eterno preparado para quem? Para Satanás, para a besta, para o falso profeta, para os seus anjos e todos aqueles que recusaram a vida eterna por meio de Jesus Cristo. O terceiro livro que será aberto nesse julgamento é o chamado Livro da Vida. É o outro livro que será aberto. Neste caso, a palavra livro está no singular, pois da vida existe apenas um livro. Então trata-se do livro da vida. Por que o livro da vida será aberto? Pois é no livro da vida que traz os nomes dos eleitos de Deus, dos cidadãos do céu. Este povo não enfrentará condenações. Este povo, que é a igreja, os salvos, os santos, eles não enfrentarão tais julgamentos. Tá? Por quê? Porque eles não se encontram entre os mortos, porque eles estão vivos. Eles escaparam, a igreja escapa do julgamento, escapa do veredito e escapa da segunda morte. Se nós lemos em João capítulo 6, do versículo 50 ao 51, Jesus declarou ser o pão vivo, ou pão da vida, e deixou claro que quem comesse deste pão jamais morreria, mas viveria para sempre. Então, ao fazer tal promessa, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que
tal pessoa não morreria fisicamente, mas referia-se à morte espiritual. Em João 11:25, Jesus Cristo disse a Marta: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, queridos, veja, a criação, ela está sujeita à morte física, mas apenas os incrédulos estão sujeitos à segunda morte e ao banimento para o lago de fogo. O Senhor ressurreto prometeu o que à sua igreja em Esmirna? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, o que faz o livro da vida presente neste julgamento? É o livro da vida quem vai testificar contra os ímpios. Testificar o quê? Que os seus nomes não estão escritos lá. A ausência do nome dos ímpios no livro da vida é a prova de que eles estão sendo condenados por não terem aceitado o autor da vida. Então, para nós concluirmos este estudo de hoje, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o que Paulo vai descrever? O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que vai acontecer? Satanás será destruído e lançado no lago de fogo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, juntando-se a quem? A besta e o falso profeta. E por fim, a morte e o Hades também serão derrotados e lançados para dentro do lago de fogo. A morte vai ser aniquilada e Deus vai colocar um fim na dor, fazendo cessar todo choro e secar toda lágrima. Aí a morte já não vai mais existir. Aí já estamos em Apocalipse 21, versículo 4, em consonância com 1 Coríntios 15, 54 a 55, que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Lembrando, irmãos, coloque uma coisa na sua cabeça: o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Não tem ninguém no inferno propriamente dito. Quando fala-se de inferno, quando você vê a expressão inferno na Bíblia, você precisa verificar em qual contexto aquele inferno está inserido, porque inferno recebe algumas traduções, e algumas das línguas para o inferno é Hades, outra é Tártaro, outra é Sheol e outra é o Guiena. O Guiena é o inferno, é o lago de fogo propriamente dito. O Hades é como se fosse uma espécie de antessala do inferno. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas traduções está escrito: e a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Irmãos, não tem como o inferno ser lançado para dentro do inferno. Aquele inferno ali no original é o Hades, e o Hades foi lançado para dentro do lago de fogo, para dentro do inferno propriamente dito. O Hades é uma espécie de antessala do inferno. O Hades é aonde as pessoas irão quando morrem sem Cristo e ficam lá aguardando até o dia da ressurreição para serem chamados para o julgamento do trono branco, serem condenados e para sempre serem lançados para dentro do lago de fogo. Ficou claro isso, meus irmãos? Então, quando você vê alguém orando: Deus, queima os demônios no inferno, manda fogo, Senhor... Irmãos, essa oração está errada. Não existe ninguém no inferno agora, nem demônios, nem anjos, nem o falso profeta, nem a besta. O lago de fogo, segundo Apocalipse capítulo 20, ainda não foi inaugurado. Será inaugurado no último julgamento do trono branco, quando o julgamento for concluído. Quanto tempo vai demorar esse julgamento, irmãos? Só Deus tem essa resposta. Por quê? Porque será julgado um por um. Imagine, um por um, todos os homens desde o início da criação até o final dela. Um por um será julgado segundo as suas obras. Não sabemos quanto tempo irá levar esse julgamento, que nós sabemos que será o último julgamento da raça humana. E ali, para sempre, o homem será separado de Deus. Então você que está me assistindo agora, ou se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, meu querido, eu sugiro que você faça isso o quanto antes, para você não ter aí o desprazer e o dissabor de comparecer diante do grande trono branco. Enquanto aqui estamos, você ainda pode desfrutar da graça, você ainda pode desfrutar da misericórdia e da compaixão de Deus, mas no dia do julgamento do trono branco, não adianta choro, não adianta se justificar, nem tentar se autoexplicar. Lá não haverá graça, lá não haverá advogado, apenas um juiz que estará pronto para julgar e para julgar com justiça e retidão.
Este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário nos posts. Se você quer fazer alguma observação, fique à vontade. Eu estou aberto às críticas, estou aberto a elogios, estou aberto aí a ideias. Por favor, faça isso. O importante é que você curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Lembrando que os nossos vídeos vão ao ar sempre às segundas e sextas-feiras, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!